Meus cumprimentos à mesa, aos colegas aqui presentes, aqueles que nos visitam nas galerias nos dias de hoje, aos funcionários da casa e àqueles que nos assistem pela TV Assembleia. A gente tem acompanhado a crise brasileira e a tentativa de melhorar as finanças do país, retomar crescimento, enfim. Mas é claro que, se a preocupação não for paralela a isso, a moralização da política brasileira, é muito difícil que uma recuperação econômica por si só venha a solucionar definitivamente os problemas que afetam o país. Eu fico olhando as medidas do governo federal e aquilo que ele diz que é necessário, e todo mundo fala, e não é de hoje, desde... Acho que eu era criança ainda quando eu ouvia falar da necessidade de reforma política, previdenciária e reforma fiscal no Brasil. E nunca ninguém fez, mesmo os governos que tiveram o Congresso ali na mão praticamente, né, e com alto índice de popularidade, em épocas que a economia ia bem, não se aproveitaram desses momentos para fazer reformas que realmente fossem necessárias ao país. E vejo com muita preocupação algumas medidas, quando o governo, por exemplo, e já foi aprovado, né, a DRU, a desvinculação das receitas da União, sobre aquele dinheiro que, teoricamente, não poderia ser mexido, né? O dinheiro que é vinculado à saúde, que é vinculado à educação, e através dessa proposta do governo, que foi aprovado pelo Congresso, então o governo agora pode mexer em cerca de 30% dessas receitas do jeito que ele quiser, enfim. Claro que, se nós estivéssemos falando, né, de um país onde o republicanismo, a seriedade dos nossos governantes, o compromisso com a sociedade, ele sempre falasse mais alto, nós poderíamos entender isso como uma medida urgente e necessária, e que essas vinculações de receita pudessem voltar passado esse período. Mas nós sabemos que não é assim que as coisas acontecem. Primar pelo dinheiro público e para o bom uso dele é fundamental. E eu sou a primeira pessoa a defender o bom uso do dinheiro público. E faço isso, inclusive, até na prática, né? Eu trabalho hoje com apenas 10 assessores, eu poderia trabalhar com 18. E isso gera uma economia significativa do dinheiro público. Eu não posso definir o que é feito desse dinheiro, mas a minha parte estou fazendo. Mas a gente não pode apoiar essas medidas do governo federal, que, ao mesmo tempo que ele desvincula receitas da educação, da saúde, ele aprova aumentos salariais, por exemplo, para o judiciário, como foi que aconteceu recentemente. Porque, se a crise é tão grave quanto se diz, então eu tenho que mostrar isso através dos atos. Senão é paradoxal, eu estou cortando gastos da saúde, estou cortando da segurança, estou cortando da educação, mas, ao mesmo tempo, estou cedendo aumento de gastos ali para o judiciário, por exemplo, como foi que aconteceu recentemente. Então, é muito estranho tudo isso. Ao mesmo tempo, o atual governo, o atual presidente da República, dizia que ele reduziria o número de ministérios para aproximadamente 16 ou 17. Nenhum ministério praticamente foi reduzido. Continuam lá os 30 e poucos ministérios funcionando. Então, precisamos ver essa questão da austeridade de uma forma geral. É aquilo que eu tenho falado aqui no Estado também, quando se fala de corte de gasto. Há muito paradoxo nisso, que, ao mesmo tempo que se corta gastos ali na educação, não sei mais aonde, se observa em determinados setores corte nenhum praticamente, e até ampliação de gastos em alguns que não são necessários. Então, essa reflexão precisa ser feita. Mudando um pouquinho de assunto,
Este final de semana, continuando as visitas às escolas que eu tenho feito, eu estarei em Mucurici, Ponto Belo, Montanha e Pinheiros, a terra natal do deputado Gildevan. Muito obrigado, senhor presidente.